Bem-vindos ao canal IAV. Eu sou a Rafaela e hoje eu vou trazer alguns minutos de uma palavra para vocês. A palavra de hoje vai ser sobre o amor de Deus. E a palavra que simboliza o amor de Deus, que descreve ele, é Ahavá. E tem 4 sentidos principais, que é temer, andar, servir e obedecer. Para começar, eu queria falar que o amor de Deus é demonstrado com ações. Na ação de servir, que está lá em Filipenses 3:8 e do versículo 17, que está escrito assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo forma de Deus, não se deve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nossa, é sempre... Sendo obediente até a morte e morte de cruz. No vídeo de hoje, eu vou falar mais acerca da obediência. E para começar, eu li esse versículo e nem me liguei que ele fala também sobre a obediência, o quão importante é obedecer a Deus. A obediência aqui, mesmo tendo situações difíceis ou sendo ameaçado por algo, pela morte, ou ameaçado a perder tudo, ou mesmo ameaçado a perder amigos, Jesus não desobedeceu. Ele se humilhou diante de Deus. Ele era Deus. Ele se humilhou, não teve usurpação ser igual a Deus, se humilhou debaixo da potente mão de Deus e não seguiu os desejos humanos. Na maioria das vezes, a gente busca sempre fugir das dores. Vamos dizer assim. Vamos supor que seguir a Cristo, seguir a Deus e anunciar o Evangelho e a salvação, o Evangelho, as verdades do reino de Deus vai provocar que você perca algumas amizades. Isso é uma renúncia que você tem que fazer. Isso é uma questão de obediência. Você obedece a Deus, você se humilha perante Deus, porque não vai ser fácil, claro que não vai ser fácil. Nossos sentimentos como seres humanos são muito fortes quando a questão é laços, de relacionamentos, etc. São muito fortes. É claro que você tem sempre que obedecer a Deus, mesmo nessas situações. Porque por mais que seja difícil, às vezes, não todas as vezes, porque algumas vezes vai ser fácil, algumas vezes vai ser difíceis, se humilhe perante da mão de Deus, da potente mão de Deus, porque se humilhe perante a potente mão de Deus, ou se submetendo à vontade de Deus, você não vai pensar nos seus desejos. Você vai ter os desejos de Deus, os sonhos de Deus e os planos de Deus mais altos que os seus. Um pouco mais sobre
o amor de Deus. O amor de Deus, ele é demonstrado pela ação, sem esperar nada em troca. Amar os nossos inimigos. O amor de Deus para conosco foi demonstrado pela vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que foi totalmente centrado na obediência e serviço a Deus, com humildade. Obedecer também é uma ação. Deus não nos deixa. Mesmo que possamos ficar sozinhos, possamos acreditar no Evangelho e pregar a mensagem, mesmo que fiquemos sozinhos. E mesmo que fique só, obedeça a Deus, mesmo que a morte venha, obedeça. A obediência é amor a Deus e a confiança nele, abrir mão dos próprios desejos e caminhos que nos parecem agradáveis e seguir o que Deus nos pede. Isso é confiança em Deus e obediência a Ele. E o que eu digo é que devemos orar, estudar, praticar o que a Bíblia nos fala acerca de todas as coisas que às vezes, por mais que doa, praticar, perdoar as pessoas, buscar mais de Deus. Porque quanto mais de Deus há em nós, mais fácil fica de obedecer. Porque a nossa carne não quer obedecer. Mas se há o Espírito de Cristo, se a mente de Cristo está em nós, vamos obedecer. Porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E se Cristo vive em nós e nós amamos a Deus, a Cristo, vamos obedecer. Como eu disse, de nós mesmos não podemos obedecer a Deus, mas somente com a ajuda do Espírito Santo, que nos convence do nosso erro e nos chama a ser luz do mundo, obedecendo a sua palavra. Porque não adianta a gente ser luz do mundo somente falando. Porque, como eu disse, obedecer é uma ação, amar é uma ação. Se concluirmos essas ações que demonstram que nós amamos a Cristo e pregamos o teu Evangelho com obediência e seguindo sempre a verdade, o Espírito Santo agindo nas pessoas pela palavra que nós falamos através de Deus, convencerá as almas. Não somos nós que convencemos, mas o Espírito Santo. Basta obedecermos, servirmos a Deus com obediência e amor. E o amor de Deus é temer, andar na sua luz, obedecer e servir. Então, se a gente obedece e ama a Deus, espalhando o Evangelho dessa forma, andando na luz, para que possamos ser testemunhas de Cristo, sim. Testemunhas que Cristo está na nossa vida. E pregar o Evangelho de Cristo, custe o que custar. Oferecendo o amor que Cristo nos deu a pessoas que talvez não conhecem esse amor e necessita ser espalhado. A palavra para amor no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é ágape. Tem praticamente o mesmo significado de ahavá. E nós temos que seguir a Cristo com amor.
Não o amor que estamos acostumados a ver como em relacionamentos ou amor por algo. Tipo assim, eu amo comer pizza. Não é esse tipo de amor. O amor de Deus é demonstrado com ações. Então devemos demonstrar esse amor da mesma forma. No Antigo Testamento, o amor de Deus estava descrito como ajudar as pessoas, os órfãos e as viúvas, por exemplo. Isso é amar a Deus, servir ao próximo. Isso entra aqui, onde eu tinha falado sobre servir. Temer a Deus, que é o respeito a Deus, não zombar das coisas de Deus. Eu vou estudar mais um pouco sobre o temor de Deus, porque eu acho uma coisa muito interessante e que eu não tenho muito conhecimento sobre ele. E aqui é andar, que a gente tinha falado, andar na luz, andar com Cristo, andar por Cristo. Aqui obedecer e, dentro de tudo, arrasar, que é o amor de Deus, demonstrado em ação. Bem, tendo por verdade isto, que o amor de Deus foi revelado a nós pela vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, digo-vos, espalhe o Evangelho de Cristo, custe o que custar, mesmo que perca tudo. Vale tudo pelo Evangelho de Cristo.